Pessoal, boa noite. Mais uma vez bem-vindos. Pontualmente às 19 horas vamos começar. Eu sou Raquel Castro. Quem se inscreveu deve ter visto um pouquinho de mim lá no site, né? Só um pouquinho. Agora quem quer saber da gente é só ir na internet, né? Digita o nome da gente, sabe tudo. Como diz o protocolo, né? Eu sou consultora em desenvolvimento humano, sou coach, trabalho especificamente com atendimento a executivos, com foco em gestão de carreira. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a minha experiência, sobre o que o mercado está falando sobre isso e trocar bastante, né? Porque todos aqui adultos, experientes no mercado, com certeza tem muito para falar. Seguindo com o que a gente veio fazer aqui hoje, né? Falando de planejamento estratégico de carreira, definindo como e onde chegar. Planejamento estratégico já não é uma temática muito antiga quando a gente fala das carreiras regulares, né? Quando a gente visita a administração, quando a gente visita a economia, já não tem tanto tempo assim que a gente fala de estratégia. Quando a gente vai para recursos humanos vêm querendo, há bastante tempo, se tornar uma cadeira estratégica. Está numa tentativa muito genuína e seguindo nesse trabalho, enfim. Quando a gente fala do nosso planejamento de carreira, aí eu diria que a gente está começando a engatinhar. A gente está começando a tentar fazer um planejamento que realmente nos atenda. Então, a ideia aqui é trazer algumas ferramentas de planejamento estratégico, mostrar para vocês um pouco do cenário do mercado de trabalho, que a gente possa trocar algumas ideias de como eu posso aplicar isso na minha carreira, ok? Começando, a gente precisa pensar, o que é carreira? Alguém quer me ajudar? O que pensa? Não vale ponto, não tem prova no final. Tem, Bruna? Não, né? Ainda bem, eu tô falando aqui que não tem, vai que tem, né? E aí, gente, o que é carreira? Só levantar a mão, não dói. Trajetória profissional? Trajetória profissional. Fala seu nome. Maurício, eu já sabia que eu conversei com o Maurício no começo, mas vocês tinham que saber, né? Trajetória profissional, o que mais, gente? A Lu aqui está respondendo quando a pessoa é profissional, no trabalho e está planejando mais. Ok, muito bom. Obrigada. O que mais a pessoa vai fazer de planejamento em relação ao seu trabalho? É tudo isso. Parece simples quando a gente responde de bate-pronto, mas o quanto que a gente tem de planejamento e organização em relação à nossa própria carreira, né? Algumas pessoas aqui estão estudando ainda, estão começando, outras pessoas já são experientes. Se nós estivéssemos numa plenária e tivéssemos tempo para isso, seria uma discussão interessante pensar em como você chegou na carreira que você está hoje, né? Vou dizer para vocês o que acontece. Era a carreira do meu pai, era a carreira na moda na época que eu comecei a estudar, não tem isso? Né? Tem a época da engenharia, tem a época da medicina, tem a época, teve o boom da informática. Enfim, as pessoas escolhem carreiras pelos mais variados motivos. Seguindo aqui, essa é uma definição minha, porque a carreira é minha, né, gente? Aí é importante que vocês façam a definição de vocês. Na minha definição é a trajetória profissional, concordo com o Maurício, composta de vários caminhos, né? Se os nossos avós ou bisavós virem isso, é capaz de quererem me botar na fogueira e eu acabar que nem Joana d'Arc, né? Como vários caminhos. Você escolhe uma carreira e abraça ela e seja feliz. Se você não for feliz também, problema de quem? O problema é seu que escolheu, né? E já não funciona bem assim. Então, composta de vários caminhos, trajetória esta que te levará ao cumprimento da sua missão de vida. Isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Ao atingimento das suas metas, se eu estou falando de planejamento estratégico, eu não posso falar de planejamento estratégico sem falar de metas. Eu quero chegar em algum lugar, é uma estratégia para chegar em algum lugar. E ainda brindará a humanidade com o exercício dos seus talentos. Todos nós temos talentos, temos vocações, temos aquilo que nós sabemos fazer bem. Não necessariamente os nossos talentos estão sendo exercidos na nossa carreira. E a gente vai falar um pouquinho disso também lá na frente. Para quem chegou depois, quer interromper, interrompe, levanta a mão, faz pergunta, colabora. Combinado não sai caro se eu entender também que o tempo está saindo na mão de eu dizer, gente, vamos seguir, tá bom? E aí vamos pensar na estratégia quem, né? Quando vocês foram convidados ou atraídos por essa palestra, vocês viram um banner digital lá, vocês viram, né? Definindo onde e como chegar, né? Assim que estava escrito lá. Só que quem vai chegar?
Primeira coisa que eu tenho que conhecer é quem vai cumprir esse plano de carreira. Parece simples, mas quando a gente fala de autoconhecimento, nem todo mundo tem fluência para falar de si mesmo. A gente é muito bom, e era um vídeo que eu ia trazer para vocês, em falar assim, eu tenho X anos, né? A minha idade é tal, eu nasci em tal lugar, sou filho de fulano e cicrano, estudei isso, estudei aquilo. Mas quando a gente quer falar das nossas características de comportamento, do nosso perfil psicológico, é complexo. A gente muitas vezes não tem influência para falar disso. E esse ponto X de definir o quem vai ser fundamental quando a gente for falar do onde e do como. Porque qual é a carreira ideal? Normalmente as pessoas ficam com essa cara que vocês estão agora. Qual é a carreira ideal? Depende. Depende de quê? De quem escolheu. De quem escolheu, né? Por exemplo, quer carreira mais linda que a medicina? Por exemplo, é linda, não é linda? Gente, se eu encontrar uma pessoa aberta na minha frente, é a última coisa que eu vou fazer na minha vida, eu vou morrer. Essa pessoa aqui, eu vou desmaiar, vou cair dura, porque eu não tenho perfil para aquele trabalho. Vai ter a pessoa que vai achar o ser humano aberto, vai costurar o ser humano e devolver inteiro para a família, coisa linda. Mas essa pessoa não sou eu. Então, se eu não conheço o quem, eu não consigo ir à frente. E aí, que legal. Como é que eu conheço quem? Que espelho é esse que me permite olhar para o meu perfil comportamental, olhar para o meu perfil psicológico e começar a entender melhor quem sou eu e, por isso, que carreira é adequada para mim? Independente se 25 anos atrás eu fiz uma faculdade e comecei uma outra carreira. Tá? Então, esse é um dos pontos que a gente vai tocar. Falando de perfil comportamental, a gente vai falar de carreiras aderentes. Aderência é uma expressão muito usada em várias carreiras. Por exemplo, na própria medicina, né? Quando tem cicatrização é porque tem aderência entre os tecidos. Quando a gente vai para a engenharia, tem aderência entre os materiais. RH ama falar de aderência. O que é aderência para RH? Quando um profissional tem um perfil comportamental compatível com o perfil do exercício daquela carreira. Então, precisa, por exemplo, ter uma dominância, ter uma liderança, né, ter um empreendedorismo. A pessoa tem? Ok, ela é aderente ao perfil daquela carreira. A pessoa não tem? Ela não é aderente ao perfil daquela carreira. Alguém consegue pensar e me ajudar? O que acontece quando eu exerço uma carreira para a qual eu não tenho aderência, eu não tenho perfil? Quem está falando? Felipe, fala, Felipe. Seu resultado fica aquém do que a empresa espera. Faz sentido, gente? Faz sentido, né? Eu não tenho aderência, eu não tenho perfil. E pode acontecer de eu dar resultado, Felipe, mesmo não tendo aderência, você acha? Você está aqui, como é seu nome? Flávio. Flávio está assim, com uma cara de que pode. Pode, né, Flávio? Pode como? Hoje dentro das empresas, assim, às vezes é um pouco o inverso, né? Às vezes, alguém que assume um determinado cargo nem sempre tem essa aderência. Pode se apropriar do vocabulário, dar resultado. Mas também tem um lado contrário, né? De desmotivação de equipe, aquele negócio todo, né? Alguém paga o preço? A gente pode concluir isso, Flávio? Alguém paga o preço. Pode ser o resultado. O Felipe foi lá no X da questão. Eu não consigo dar resultado. Agora, o Flávio já trouxe uma outra questão. A equipe pode ficar desmotivada, ou seja, os liderados pagam o preço. A própria pessoa pode pagar o preço? Pode, né? A gente vai desenvolver isso um pouquinho mais na frente. Primeira coisa que eu preciso pensar estudando quais são os meus valores. Um exercício de valores é uma ferramenta que a gente usa muito quando faz processos de coaching, é inclusive um dos primeiros trabalhos. Quando a gente faz sessões de coaching, a gente fala que são as sessões de clareamento. Quem é a pessoa, né? Então, quando eu penso quais são os meus valores, o que é importante para mim? Por exemplo, eu me preparei para fazer uma linda carreira em recursos humanos, hipoteticamente, tá? E sou convidada para assumir a posição dos meus sonhos numa indústria de cigarros. Tudo bem até aí? Alguns fizeram assim, outros fizeram assim. Por quê? Dependendo dos valores de cada um, pode ser legal ou não trabalhar numa indústria de cigarros.
Lidando com um cliente meu, por exemplo, ele falou, nunca, meu pai morreu de câncer no pulmão, eu jamais vou contribuir para a venda de um cigarro. Ele está certo ou errado, gente? Ele está sendo ele, são os valores dele. Então, para que eu vou sair da minha casa para fazer um trabalho que eu não acredito? Né? Então, se eu não acredito, se é contra os meus valores, por exemplo, um dos meus valores é ética. Todos deveriam ter, né? Mas, enfim, um dos meus valores é ética. E eu vou trabalhar numa empresa que dá-se jeitinho, paga-se o que não deve. E aí, eu vou conseguir trabalhar nessa empresa, gente? Sim ou não? Por pouco tempo. Vai resultar, ou eu não vou dar o resultado que eles querem, ou eu vou pagar o preço, alguém vai pagar o preço. Então, esse exercício de valores, quando apoiado por um profissional, ele fica mais fácil. Mas vocês podem fazer essa reflexão. O que é importante para mim? Quais são os meus valores? É a minha família? É a minha ética? Né? É a contribuição para a sociedade? Vocês vão conhecer pessoas, gente, que saem de casa e atravessam o mundo para ajudar o outro e não ganham nada, não conhecem? Qual é o valor dessa pessoa? Contribuição. Pela contribuição ela faz isso. Talvez ela vá trabalhar numa organização que tem um lindo trabalho social para ganhar um salário menor porque ela se sente contribuindo com a sociedade. E ela não está nem certa nem errada, ela está sendo ela. A chance de ser feliz na carreira é muito maior. Qual a minha missão de vida? Por exemplo, um profissional que entenda que a sua missão de vida é ser o melhor pai que ele puder ser, talvez troque de posição, talvez troque de organização, porque a organização faz com que ele viaje muito, faz com que ele fique muito longe da família, ele está sentindo que está ausente demais. Ou ele pode não preservar esse valor e pagar o preço lá na frente. O interessante é que os valores são tão importantes para a gente que se a gente quebra eles, mais na frente eles voltam e quebram a gente. Né? Então, você passa um tempo resistindo. Então, conhecer os próprios valores é muito importante. A missão de vida também. Outro ponto aqui é de onde vem a minha energia. Interessante esse ponto. Quando a gente fala de onde vem a energia, existem basicamente dois tipos de pessoas, os introvertidos e os extrovertidos. Quem aqui, é só levantar a mão, se sente à vontade para dizer se é introvertido ou extrovertido? 1, 2, 3, 4. Os outros não têm opinião, estão pensando ainda, não tem influência para falar do assunto. Não tem influência, seu nome é? Júlia. Júlia acha que não tem influência. Não, na verdade, no meu caso depende do caso. Eu sou mais para introvertida, mas eu consigo também expor, falar, entendeu? Cara, a minha essência é introvertida, mas eu já aprendi com a vida a tentar diminuir um pouco isso. gente, eu não contratei a Júlia, eu juro. Ela falou aqui o que eu precisava, mas eu não contratei ela. Isso é muito legal, porque a gente confunde o introvertido com o tímido, fica à vontade. Quando a gente pensa em introversão, é o tímido. Tem assim de palestrante introvertido, tem assim de professor introvertido. Introvertido é a pessoa que se energiza por dentro. Então, eu preciso me energizar, eu preciso recarregar as baterias, eu vou ler um livro, eu vou ficar mais sozinho, eu quero ver um filme, eu quero olhar para dentro. Agora, se eu sou um extrovertido, o que me energiza? Gente, eu vou jogar um futebol, eu vou numa balada, eu vou falar com as pessoas. Percebem a diferença? Uma coisa tão básica, como é que eu recarrego as minhas baterias? E eu não sei. Dá para eu funcionar direito se eu não sei como é que eu recarrego as minhas baterias? Complicado. Alguém aqui tem carro? Já imaginou? Você chega lá no posto, o cara fala, qual combustível? Pô, cara, não sei. Complicado. Então, esse ponto aqui é muito interessante. De onde vem a minha energia? E como é que eu sei se eu sou introvertido ou extrovertido? Existe uma série de ferramentas de mapeamento de perfil que podem te ajudar com isso. Tá? Então, procura um profissional de análise comportamental. Existe aí o mais clássico de todos, MBTI, né, que é o teste dos tipos psicológicos, enfim. Mas que é uma avaliação para o resto da sua vida, onde você vai entender, sou introvertido, sou extrovertido. Sou mais guiado pelo pensamento, sou mais guiado pelo julgamento. Vai te ajudar a ter um padrão de vida diferente. Já precisam sair daqui sabendo que introvertido não é tímido, né? Então, Júlia, pode ser que você seja uma introvertida, sim, porque não tem nada a ver com timidez. Você se posiciona, você se expõe, você fala o que tem que falar, você dá a sua opinião. Porém, você se energiza de uma forma diferente. Tá? Então, se eu sei como recarrego as minhas baterias, é mais fácil estar com elas carregadas. Como eu me comunico?
É importante a gente saber como a gente se comunica e saber como o outro se comunica. O autoconhecimento, ele tem um viés muito interessante, porque quando eu começo a me conhecer, eu começo também a ver os outros. Vocês conhecem pessoas que se comunicam com toque? Convivem com gente assim? Não consegue falar sem botar a mão em você? Né? Você fala, meu Deus, já vem aquela pessoa que não consegue falar sem botar a mão em mim. O toque é uma maneira dela se comunicar. As pessoas do contato visual, as pessoas de mais energia, de menos energia. Tem o cara assertivo, ele vai dizer para você, suas vendas, Flávio, tem que melhorar 4%. Vai ter o cara que vai chegar, Flávio, tá frio, né, a semana, sabe lá o que aconteceu. E as vendas, hein, tão ruins? Não tem esse, gente, ou não? Tem, não tem? E no final ele vai dizer, pois é, as vendas têm que melhorar 4%. Certo ou errado? Estilo diferente de comunicação. Aí eu tenho um estilo de comunicação de rodear, de falar do tempo, de conversar e trabalho numa organização extremamente assertiva, que as pessoas são totalmente diretivas. Vai dar certo ou vai dar errado, gente? Pode ser que você seja o diferencial, que você seja o equilíbrio daquela organização. Se ela está procurando isso, ótimo. A gente faz muito isso em recrutamento e seleção. Deixa eu achar uma pessoa para fazer o contraponto dessa equipe. Deixa eu achar uma pessoa para trazer a energia que essa equipe precisa. Ótimo, se você está sendo procurado por essa característica. Agora, se você vai ser repelido e rejeitado por uma equipe totalmente diferente, precisa pensar se você quer pagar esse preço. O que me incentiva, as ferramentas de análise comportamental, elas falam muito em o que te motiva. Tá? Estudos já comprovaram que a motivação é meu motivo, né? Ela vem de dentro. Então, eu costumo usar o que te incentiva. O que te deixa feliz? Trabalhar em equipe, trabalhar por uma causa, status. Pode ser status, gente? Pode, não pode? Tem gente que pode ganhar um salário mínimo. Se você escrever gerente na carteira dele, tá bom. Se ele puder ter um cartão de visitas lá dizendo gerente geral, né? Eu fui numa palestra outro dia de neurociência que foi maravilhosa. A doutora Carla estava falando lá, né? Que ela só tem uma pessoa no marketing e o rapaz foi lá no LinkedIn e escreveu gerente de marketing. Olá, boa noite. Ela, pois é, sendo só você no departamento de marketing, quem você gerencia? Quantos tem aí dentro de você? Mas por trás disso, o que tem, gente? Um valor. A pessoa quer ser reconhecida por um status. Ser gerente é diferente de ser analista, não é? Depende da pessoa. Depende do que a pessoa valoriza. Que estilo de gestão me faz produzir mais? Se eu tenho fluência sobre isso em relação a mim mesma... Viram o Bernardinho falando essa semana? Das gerações antigas do vôlei, da geração nova? Quem viu? O que ele falou, gente? Quem pode me ajudar? Quem viu? Ele falou que na geração mais antiga, quando ele gritava, isso incentivava o grupo. Nessa geração já era o oposto. Ele teve que se adaptar com o novo grupo. Perfeito, obrigada, Júlia. Então, ó, que estilo de gestão me faz produzir mais? Ele tinha uma equipe que produzia no grito. Mexendo com os brios, vambora, vocês vão deixar a Alemanha ganhar, vocês vão deixar a Itália ganhar, os caras produziam. E agora ele se deu conta de que a equipe dele não era assim. Precisava ser direcionada de outra forma. Isso é uma visão interessante. Agora, se eu estou fazendo um planejamento estratégico da minha carreira, eu preciso que o meu gestor chegue nesse nível de desenvolvimento, ou eu posso saber que eu não produzo dessa forma. Eu, por exemplo, não produzo dessa forma. Se você tentar conseguir alguma coisa minha no grito, você vai conseguir ver as minhas costas, minha ausência. Eu vou embora porque eu não produzo dessa forma. Mas há pessoas que são assim. E que se você tentar de outra forma, elas não entregam. Então, se você sabe qual é o estilo de gestão que te faz produzir melhor, você vai escolher uma organização adequada. Alguém aqui fez programa de trainee? Foi trainee de alguma empresa? Não. Os programas de trainee eles são interessantes por causa disso. A pessoa faz lá todo um marketing quando ela vai selecionar um trainee. Nós somos uma empresa com uma identidade agressiva, nós queremos profissionais que tenham tais características, então ela já está ditando ali qual é o ritmo. Peraí, eu tenho esse perfil agressivo? Eu tenho esse perfil de correr atrás? Ótimo, eu vou dar certo. Eu não tenho esse perfil? Melhor eu procurar uma empresa que tenha o meu perfil. E o que realmente eu espero da minha carreira? Lá no começo nós falamos, né? Carreira é trajetória profissional. Luiz falou aqui, né? Que é o planejamento que a pessoa faz ao longo do trabalho dela, ao longo da vida dela. Mas o que é que eu espero desta carreira? Eu espero ser a pessoa mais bem-sucedida da minha família, por exemplo. Já viram algumas pessoas falar assim? Eu sou o primeiro da minha família a ter nível superior. Já viram? Sim ou não?
Sim, né? Sou o primeiro da minha família a ter nível superior, sou o único da minha família que já viajou para fora. De repente, o que a pessoa espera é isso. Outras pessoas esperam segurança, esperam poder deixar o melhor para os filhos. Outras pessoas esperam status. Nada disso está errado, gente. Isso é fluência para falar de si mesmo. Se eu espero da minha carreira uma estabilidade, por exemplo, de agenda para poder ficar com a minha família, será que o melhor trabalho é aquele que exige a dedicação exclusiva? Que vão me ligar dia e noite, que eu tenho que trabalhar final de semana? Provavelmente não. Mas se eu não me conheço, se eu não sei o quem, eu procuro alguma coisa como salário, eu procuro alguma coisa como empresa famosa, eu procuro alguma coisa como a carreira do meu pai, a carreira que está na moda. As revistas fazem muito isso, né? As carreiras que vão pagar melhor nos próximos 10 anos, né? Legal, se o seu valor é dinheiro, pega aquela lista e cai dentro. Meu valor é dinheiro, eu quero ganhar bem. Agora não, peraí. Né? A empresa, a posição que vai pagar melhor daqui 10 anos é para trabalhar embarcado 28 dias, ficar mergulhando para ver se tem petróleo lá a 500 metros. Você está afim por aquele dinheiro? Tem gente que tá e vai fazer feliz. E tem gente que não. Então, saber o que você realmente espera da sua carreira é uma questão bastante importante quando a gente fala do quem. Depois que a gente faz toda essa análise, que eu recomendo fortemente que vocês recorram a um profissional para isso, usem um instrumento científico, cuidado com os testes da internet. A internet tem algumas coisas que são válidas e a internet tem algumas coisas que não tem embasamento nenhum. Uma série de testes pirata, de testes fakes. Então, façam um investimento, porque eu, por vezes, pago 100 mil reais para fazer um MBA, que eu não sei se serve para mim, e não pago 500 reais para fazer, por exemplo, um instrumento de análise comportamental. Não faço por quê? Porque ninguém me disse que era importante. Então, pensem nisso. Depois dessa autoanálise, eu trago para vocês um conceito que eu uso muito com os meus clientes, que é o conceito do diário de bordo, que é o inventário das próprias experiências. Quando eu trabalho confecção de portfólio, confecção de currículo, quando eu estou fazendo coach de carreira, é impressionante. Você pergunta para um profissional super bem sucedido, fala para mim quais são os 3 principais resultados que você já deu. Eu posso fazer essa pergunta, ir buscar um café, atender um outro cliente no telefone, porque o cara está pensando lá, não, eu sempre fui muito bom. Eu falei, tudo bem, me fala o quê, quando foi, quanto representou. E eu ainda ajudo, tem clientes meus aqui, por isso que eu estou olhando para frente, para não olhar para ninguém, entendeu? Eu ajudo, vou lá e falo, né? Olha, o que você diminuiu, qual o custo que você reduziu, qual o lucro que você aumentou, o que você fez? E, gente, para sair o inventário de realizações, é um parto. Culpa dessa pessoa? Não. Culpa da nossa cultura, que não existe planejamento estratégico de carreira. A gente acha que quem tem que anotar os nossos resultados é a empresa. De repente, se eu ligar lá no RH, a empresa lembra. A empresa pega a minha ficha, vê quanto que eu ganho de bônus. Gente, de quem é esse inventário? É do profissional. No momento de transição de carreira, no momento de pleitear uma nova vaga, quem vai ter que falar disso é você. Imagina você de frente para um headhunter e falar assim, eu fiz muita coisa boa, liga lá no meu RH, que ele vai falar para você. Não tem como, tá? Então, esse diário de bordo, ele pode ser um papel de pão, uma planilha de Excel, um aplicativo no seu celular, pouco importa. Importante é que você tenha fluência para falar daquilo que você já fez. E aí eu coloquei aqui um ponto acadêmico, por quê? A gente tem algumas pessoas aqui que ainda são estudantes, né? A gente tem a Juliana ali, a gente tem aqui a Gabriela, a gente tem a Luísa, enfim, pessoas que estão começando. Só que fizeram muita coisa boa na escola. Foram representantes de turma, foram capitães de time, apresentaram trabalhos, lideraram projetos, fizeram trabalhos sociais e na hora de vir para um profissional fazer um portfólio, fala para mim assim, eu não tenho nada para escrever no currículo. 100% das vezes que eu vou atender um estudante, é isso que eu escuto, ajuda ela. A mãe fala assim, ajuda ela porque ela não tem nada para escrever no currículo. Depois de uma sessão de confecção de currículo, a gente fica escolhendo o que vai tirar do currículo, que o currículo não pode ser muito grande. Percebe como é a lente que eu uso? Se eu me aproprio do meu diário de bordo, se eu me aproprio do meu inventário de realizações, seja acadêmico, seja profissional, eu tenho influência para falar do que eu fiz. Então, imagina um profissional que tem influência para falar do que ele é. Olha, eu sou uma pessoa extrovertida, eu gosto de gente, me energiza estar em grupo, ou o contrário. Enfim,
Eu sei o que é bom pra mim, eu sei como é que eu funciono. Eu sei que não adianta, vai me dar um chefe que vai ficar gritando comigo o tempo todo, não vai dar certo, eu não vou durar 15 dias nesse tipo de gestão. Ou não, pra mim tá tudo bem, quanto mais pressão, vocês conhecem gente assim, quanto mais pressão, melhor. Ok? É importante eu saber disso. Resolvi quem eu sou, resolvo o que eu já fiz. Pra quê? O que eu já fiz, do que eu gostei. Quando a gente vai para profissionais muito experientes, ou com alguma experiência, eles já fizeram várias coisas, já passaram por várias empresas, e eles conseguem falar daquilo que eles gostaram. Olha, eu tinha uma posição X que eu gostava de fazer 80% das funções. Parabéns, se você chegar, uma empresa te contratar para uma função que você gosta de fazer 80% das coisas, você é feliz. Se alguém falar diferente, você manda me ligar. Você é feliz, estão te pagando para fazer para estar numa posição que você gosta de 80% das coisas. Porque não é o mundo da Alice, gente. A gente não faz só o que a gente gosta, né? A gente precisa fazer coisas que a gente não gosta. Mas se eu consigo dizer, olha, eu trabalhava numa posição de liderança e eu gostava muito de desenvolver pessoas, eu gostava muito de estar com a equipe, mas no trato com o cliente, por exemplo, era uma coisa que me incomodava. Então, opa, acendeu uma luzinha. O problema não é gente, talvez o problema seja vendas. Esse problema é técnico? É uma oportunidade técnica? Eu preciso ensinar essa pessoa a vender? Ou é uma questão comportamental? Realmente ele não tem perfil para isso. Então, o que eu fiz e do que eu gostei. O que deu certo não quer dizer que eu gosto de uma coisa que eu faça bem. Isso eu preciso, eu tenho a obrigação social de deixar registrado aqui para vocês que perfil comportamental não quer dizer nem conhecimento, nem habilidade, tá? Eu posso ter todo o perfil comportamental, por exemplo, para ser engenheira civil. Se eu não for à faculdade e não me graduar em engenharia, com certeza eu não vou conseguir exercer a profissão. Então, eu preciso saber do que eu gostei, o que deu certo, o que deu errado e por quê. Conseguem pensar por que eu preciso mapear o que deu certo, o que deu errado e o motivo? Isso é verdadeiro. Até você, né? Não, eu sou top, mas assim, você não tem erros, você não tem defeitos, porque todos nós temos algo que eu preciso trabalhar e algo que eu domino. E essa parte que eu preciso trabalhar, eu preciso evoluir. Eu não posso ficar estagnado naquela situação de tempo. Perfeito, eu também não combinei isso com a Érica, tá, gente? E isso é importante porque se aquilo que eu fiz e deu errado é parte da minha posição-alvo, eu preciso resolver isso. Uma cliente minha recentemente, estudante, quer fazer arquitetura. Tudo já tem aderência, tem tudo. Ela só não tem uma coisa chamada matemática. A matemática é terrível. Ela precisa da matemática, gente? Precisa, tá fazendo aula particular de fração, 1/2, 2/3. Para quê? Para resolver uma questão que é fundamental. Então, se aquilo que deu errado, eu tenho que resolver, resolva. Ninguém está 100% pronto. Sabe o que acontece quando você está maduro? Você começa a apodrecer. Então, fica feliz que você está verde. Está verde, você está amadurecendo, você está ganhando experiência. Está muito maduro, cara, daí para frente, filha. O caminho é apodrecer, o caminho é o fim. Então, festeja que você está amadurecendo, tá? Depois disso, depois do que deu certo, que deu errado, por quê? Eu preciso definir uma questão que é super importante, que é o campo minado. O que eu não quero fazer. Quando eu falo do campo minado, o que é? São aquelas coisas que violentam os meus valores, que vão contra o que eu espero da minha carreira, que vão contra a maneira com a qual eu me energizo. Percebe que eu tenho que me conhecer? Se eu não me conhecer, eu não consigo fazer nada. E esse campo minado, ele gera o quê? Já ouviram falar na síndrome de burnout? Quem já ouviu falar na síndrome de burnout? Só para eu ter um controle. 1, 2, ninguém mais, gente. 3, 4. Burnout, o que é burnout? Né? Do inglês, esgotamento. Uma pessoa que passou por um burnout, ela está queimada, é produto de um incêndio. Quando a gente usa isso no campo profissional, a gente está falando de uma pessoa que chegou num nível de esgotamento que ela não só não consegue produzir mais, como ela tem comprometimento de funções motoras. A gente já tem notícia de pessoas acometidas de burnout que não conseguem pegar um garfo com a comida e levar até a boca. Porque ela pensa que ela quer comer, mas ela não consegue emitir esse comando. Eu estou dando um exemplo do burnout, gente, porque aqui ele está dizendo, tá? Esgotamento, exaustão, estresse, cansaço, frustração, pressão.
Todas essas coisas, numa medida normal, todo mundo tem, gente. Você se estressa com o seu celular. Hoje eu quase taquei o meu na parede. Falei, meu Deus do céu. Você se estressa com o seu celular, você se estressa no trânsito. Agora, o estresse, ele é uma condição normal do corpo. Você está frente a uma situação que te desafia, você se estressa. Dissipou aquele estresse, vida normal. Aí eu pergunto para vocês, se eu fico o tempo todo fazendo aquilo que eu não quero fazer, trabalhando numa organização com a qual eu não concordo, trabalhando numa posição para a qual eu não tenho aderência, o que vai acontecer comigo no longo prazo? Eu consigo dissipar esse estresse? Eu chego em casa, desconto na família, que esse é o normal, né? A pessoa está estressada, chega em casa, desconta na família, dorme, no dia seguinte ela vai para onde? Para o mesmo lugar gerador do estresse dela. Isso pode acabar em coisa boa, gente? Não pode. Filtro de linha? Mas não filtro de linha, com Benjamin. Né? No Benjamin você coloca várias tomadas, a sobrecarga, tem uma hora que... Uma hora explode. Incêndio. Uma hora incêndio. Boa analogia. Vou guardar para a próxima. Não pago direitos autorais. Benjamin entrega a idade, mas quem entregou a idade foi ela, né, gente? Não fui eu. A Luísa está respondendo aqui enquanto você estava tratando, que nessa situação em que a pressão, cansaço, tudo vem contra, o que precisa fazer? Ela respondeu, sai, muda, para não levar para casa. É a posição dela nesse momento, né? Mas mudar o setor, mudar a empresa, mas isso precisa de planejamento também, né? Calma, deixa eu falar. Trazer as pessoas do RH para fazer interpretação de livros é muito perigoso. Perdão. E o que acontece? Gente, é um presente uma estudante falar isso, tá? Quer dizer, se a minha atividade profissional está me violentando, eu mudo, eu saio dessa situação. Agora, a gente precisa entender assim, chega no ponto que eu preciso abandonar aquele emprego, eu estou estressado, eu preciso de férias, eu preciso conversar com o meu gestor, tem outros, posso melhorar meu desempenho, mudar de situação, ou realmente eu tenho que trocar de posição? E se eu tiver que trocar de posição, nunca, jamais, gente, está gravando, né? Que bom. Nunca, jamais, saia bater na porta. Se planeje para isso. Eu não quero fazer o que eu estou fazendo agora, tá bom. O que eu quero fazer? Em quanto tempo? Essa nova profissão que eu quero ter, essa nova carreira que eu quero ter, que cursos eu preciso fazer? Que investimentos eu preciso fazer? Porque não é assim, gente. Ou algum de vocês aqui não tem conta para pagar. Porque se a gente pensar num universo lúdico, eu não gosto de fazer isso, eu vou embora. Quando a gente abre a porta, são 11 milhões de desempregados. A situação vai melhorar? Vai. A gente sabe disso. Lentamente, mais rapidamente, com esse governo, com outro, a situação em algum momento vai mudar. Nós que somos jovens há um pouquinho mais de tempo aqui, já passamos por outras situações parecidas e sabemos que essa situação vai melhorar. Agora, como é que eu me planejo para essa carreira nova? Que carreira nova é essa? Se eu não voltar no quem, não fizer um exercício de autoconhecimento, não souber o que eu já fiz, o que eu gostei, o que deu errado, eu vou mudar de carreira para ficar frustrado de novo. Percebem? Tudo bem? Respondido? Tá. A pessoa não está satisfeita no trabalho, é percebido pelo chefe, ela precisou e entrou em férias. Quando volta das férias, o que pode acontecer? O chefe já providenciou a substituição dela. Pode acontecer. Bom. E a demissão pode ser um presente. Gente. Quem já trabalhou com a ferramenta diz que uma das bases dela diz assim, se a pessoa está numa posição em que ela não é aderente, a demissão pode ser um presente. Na hora a pessoa não vai entender. É como um castigo para uma criança, né? Você bota a criança de castigo por alguma coisa, na hora ela... Eu odeio minha mãe, eu odeio meu pai, ninguém me entende, ninguém me ama. E daqui a um tempo ela vê o que ela aprendeu com aquilo. Então, uma demissão pode ser um presente. Ok? Vamos seguindo aqui. Agora a gente vai fazer um exercício com esse material que vocês receberam, tá? Vocês receberam um envelope. Para a minha estatística, quem aqui já mandou uma carta no envelope desse aí? Algumas pessoas, né? Algumas pessoas. Não, gente, a gente não tá... a Laís está contribuindo aqui para mim, dizendo que é um e-mail analógico. Eu gostei dessa definição. A Gabi nunca fez. Tá? Nunca fez. Legal. Luísa já fez.
Há muito tempo, legal. O que vocês vão fazer aí, gente? Primeiro, eu preciso que vocês preencham com todo carinho, porque em algum momento vocês vão receber isso de volta, tá? Então, para a gente entender a mecânica, vocês vão preparar a dinâmica, vão endereçar a carta, vão escrever a carta e vão me devolver a carta. Em algum momento vocês vão receber de volta. Então, do kit que vocês receberam agora, a caneta é de vocês. O resto volta pra gente. Tudo bem até aí? Então, o que eu preciso que vocês façam? Identifiquem a parte da frente, que é essa parte onde está escrito selo, tá? E coloquem o nome completo de vocês e o endereço completo de vocês, por favor, com o CEP. Porque senão o correio não faz mágica. Ok? Para a primeira parte. No verso, por favor, vocês preencham o remetente. Tem uma colinha aqui para vocês. Um endereço, porque se a gente não botar endereço nenhum, o correio devolve, né? Então a gente precisa colocar um endereço. Eu coloquei um endereço ali. E aí vocês têm a atividade propriamente dita. Dentro do envelope tem um papel de carta que começa assim, ó. Carta para mim, não é isso que está escrito aí? Passei alguns minutos refletindo sobre você e isso já está escrito aí. E eu queria que vocês investissem os próximos minutos em escrever aquilo que vocês concluíram do que a gente conversou até agora. Sobre conhecer a si mesmo, saber como se comunica, saber como se energiza, ter um inventário das próprias realizações, entender qual é o meu campo minado, entender aquilo que se eu persistir fazendo vai me fazer mal, vai acabar em doença, vai acabar em problema. Enfim, vocês têm um tempinho aí para escrever essa carta, depois vocês vão me devolver e em algum momento vocês vão recebê-la de volta. Dúvidas sobre a atividade? Tudo bem? Legal, seu nome é? Cleide. O que acontece, Cleide? Do bate-papo que você pegou aqui, você entendeu que a vibe é reflexão, é autoconhecimento. Então, tira 5 minutos de autoconhecimento, reflete sobre você, a respeito da sua carreira, o que você quer escrever. Então, pensa, passei alguns minutos refletindo sobre você e o que você quer fazer daqui para frente sobre essa reflexão que você pode fazer. Tudo bem? Dá para fazer assim? Alguma dúvida a mais? Estou por aqui, qualquer coisa. Pessoal, eu vou retomar aqui. Tem algumas pessoas terminando, podem terminar, fica à vontade. O que ocorre? Fizemos uma reflexão interessante, sim ou não? Sim? Alguém gostaria de resumir em uma palavra esse exercício? Consegue pensar assim, uma palavra que defina? Uma prestação de contas, pessoal. Prestação de contas. Foi fundo, né? Termo de bancário. Déficit, superávit, como é que ficou? Guarda, você vai receber a carta de volta. O que mais, gente? Prestação de contas é boa. Nunca saiu essa. É nova. O que mais? Autoconhecimento. Autoavaliação. Como é que foi o exercício? Uma palavra. Introspectivo. Quanto tempo a gente tira? Pois não? Ela está respondendo aqui. Pois não? Ela falou que a palavra que dá para ela é desabafo. Desabafo. Legal. Introspectivo, desabafo. Quanto tempo a gente tira para falar da gente mesmo? Não precisa responder. É só para pensar mais um pouco, tá? Quando a gente está desabafando da gente mesmo, está faltando esse autoconhecimento, está faltando esse diálogo interno. Normalmente por quê? Porque nós temos tempo para todo mundo. É socialmente aceitável que a gente não tenha tempo para a gente, que a gente não dê atenção para a gente. Quando se fala de carreira, é importantíssimo que eu tenha fluência para falar de mim, do que eu gosto, do que eu quero fazer para ter sucesso. Porque senão o planejamento não é estratégico. Com certeza tem milhares de pessoas trabalhando por aí, dando resultado, fazendo o trabalho delas, sem nenhum planejamento estratégico. Acontece, é normal, vocês conhecem pessoas na família de vocês. O quanto que essa pessoa está satisfeita, o quanto que ela poderia estar mais satisfeita. Alguém mais tem uma palavra que resuma, quer falar alguma coisa do exercício? Doeu tanto assim, gente? Tem umas caras me olhando. Legal. Que bom que vocês tiveram essa oportunidade de autoconhecimento. E de verdade, quando a gente está falando de definir onde e como chegar, se você preparar bem essa análise do quem, 80% de sucesso.
Se você sabe, eu converso muito com os meus coaches, se você sabe o que você não quer fazer, você já tem 80% de sucesso. A partir daí é olhar o mercado estrategicamente, procurando o que tem de oportunidade para aquilo que você quer fazer. Mas se você já se conhece e sabe o que você não quer fazer, já é. E se você não se conhece, tem jeito de se conhecer. Não é para ninguém sair daqui, meu Deus, ó dia, ó vida, ó azar, o que eu faço agora? Então, procura uma análise comportamental, procura uma atividade de autoconhecimento, procura um coach, conversa com um profissional que você só tem ganhos para isso. Agora a gente vai fazer uma atividade que é importantíssima na carreira de qualquer pessoa. A não ser que você se proponha a ser um eremita, um gestor de você mesmo, você vai precisar de networking. Retomando o nosso trabalho, pessoal, pensamos no quem, né, falando de planejamento de carreira, autoconhecimento, o que nós já fizemos. Algumas pessoas vieram conversar comigo no break, muito legal, que estão refletindo, já sabe o que quer fazer, não sabe ainda o que não quer fazer, né? Estão pensando, estão refletindo, esse é o trabalho. O trabalho é ter fluência para falar de si mesmo, ter autoconhecimento para poder tomar melhores decisões em tudo. E aqui a gente está falando só de carreira, né? Tem gente aí decidindo com quem vai casar sem se conhecer, olha o tamanho do perigo. Né? Tem um monte de outras esferas aí que a gente pode expandir esse assunto que não é o foco hoje. Falando de quem vai para onde, a gente precisa analisar em que porta a gente vai bater, em que momento nós estamos. Quando se fala em gestão de carreira, no momento que o nosso país atravessa, é complexo. Tá? As pessoas que chegam para trabalhar comigo, que estão empregadas, estão pleiteando uma promoção, estão pleiteando uma movimentação na carreira, elas estão com muito medo. Por quê? Medo de perder o que eu já tenho, medo de arriscar o que eu já tenho e não conseguir uma coisa diferente. Legítimo esse medo, vocês não acham? Né? Muito legítimo. E quando a gente lida com pessoas que estão buscando uma recolocação porque já estão disponíveis no mercado, a situação é mais complexa ainda. Muitas das pessoas não conseguem se permitir procurar alguma coisa que elas realmente gostam de fazer porque estão numa condição de estarem desempregadas, porque sofrem uma pressão social. Então, o que a gente precisa entender é assim, sempre o que vai determinar quanto tempo eu tenho para fazer essa transição de carreira é a minha estrutura atual. Que fôlego financeiro eu tenho? Então, na hipótese de um profissional ter sido desligado, ele toma a decisão de fazer um processo de autoconhecimento e decidir se ele vai continuar na mesma carreira ou se ele vai começar uma carreira nova. O que é mais rápido, gente? Conseguir um emprego naquilo que eu já faço, já tenho experiência, ou conseguir um emprego numa carreira diferente? Naquilo que eu já tenho experiência, é óbvio. Então, se eu quero mudar de carreira, eu preciso ter mais fôlego financeiro, concordam? Então, a gente precisa saber em que porta que vai bater, quando que vai bater. Como é que o mercado está? O mercado está permeável para que tipo de profissões? Eu estava fazendo uma palestra para um público diferente do público de vocês. Estava fazendo uma palestra em Recife para um pessoal mais empreendedor e falando, o cara quer prestar serviço para astronauta, mas está longe da NASA. No mínimo ele vai ter um frete bem alto, vocês não acham? Se ele quiser entregar alguma coisa. Então eu preciso pensar, eu encontro aquilo que eu gosto de fazer, eu exercito os meus valores, a minha missão de vida de várias formas. Eu não preciso engessar o meu pensamento que eu preciso ser um engenheiro numa multinacional. O que a multinacional vai influenciar ou não no exercício dos seus valores? Pode ser status. Será que eu consigo status numa outra grande empresa? As multinacionais estão bem ou estão mal? Quantas pessoas aqui cresceram sonhando, por exemplo, em trabalhar na Petrobras? Sonhando, por exemplo, em trabalhar na Odebrecht? Não preciso entrar no mérito, preciso? Só a gente fazer uma reflexão. Aquilo que já foi ideal de vida para algumas pessoas, hoje no cenário atual, talvez não seja o melhor cenário. Então, em que porta eu vou bater? Que onde é esse? Pensando que por vezes a gente coloca o nosso sonho dentro de uma caixinha e tem que ser daquele jeito e não tem que ser daquele jeito. Tudo vale uma reflexão, tudo vale uma análise diferente. E como é que a gente faz uma análise, né? Quem está lá atrás está enxergando o que está escrito aqui? Sim? Uns sim, outros não, né? Você enxerga bem, cara. Olho de Tandera, né? Bem lá atrás está enxergando. O que é isso aqui, gente? É análise SWOT. Quem já viu análise SWOT? Fofa, né?
FOFA, análise SWOT. Análise SWOT usada em planejamento estratégico. Se eu vou falar de planejamento estratégico de carreira, não tem como não trazer análise SWOT para cá. O coach chama isso de análise SWOT pessoal. O que acontece? Eu vou mapear minhas forças, vou mapear minhas fraquezas e vou traçar ações, entender o que eu tenho que potencializar, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que acompanhar e o que eu tenho que eliminar. Tá pequenininha, eu vou passar devagarzinho aqui. Forças. Quais são os seus pontos fortes, principais forças, qualidades, virtudes ou talentos? Parece fácil, não parece? Falar o que eu sei fazer é fácil ou é difícil? Sim ou não, gente? É fácil? É fácil. Vou dar um exemplo para vocês. Nossa cultura, tá? Chega uma mulher para trabalhar, a Bruna chegou, eu falo, Bruna, que sapato bonito. Se a Bruna já não tiver feito um grande trabalho de autoconhecimento, ela vai dizer assim, não, é velho, né? Sim, Bruna, é velho, não, é velho. Não, já usei tanto esse sapato, Raquel, você não viu, né? Assim, Bruna? Já usei tanto esse sapato. Por que o Bruno faria isso, gente? Por que alguém me elogia e eu quero me evadir daquele elogio? Nossa, você emagreceu, não é impressão tua, que eu tô de preto. Não emagreci, não. É assim ou não é assim, gente? Tô falando besteira? Vocês estão aí, gente? Assim ou não? Sim, estão sofrendo, né? Estão sofrendo, isso acontece. Por que isso acontece? Exercício de reflexão. Pensaram que vinham aqui ficar só me escutando. Bem feito para vocês. E aí? É bonito falar dos próprios pontos fortes? Sim ou não? Algumas pessoas... Eu acho que você é altivo, como é que eu posso dizer assim? Soberbo, né? Soberbo, tá se sentindo superior. Tem uma série de conotações pejorativas quando a pessoa fala das próprias forças. E culturalmente a gente aprendeu a dizer que o nosso sapato, que a amiga achou bonito, é velho. Porque quando eu falo, não, é velho, eu acabei de sair do foco. Estar no foco, socialmente, por muito tempo não foi bem visto, culturalmente não foi bem visto. Então, quando eu chego para um profissional e pergunto, o que você sabe fazer bem? Ele fala, ai, não sei. Flávio, o que você acha que eu sei fazer bem? Acontece ou não acontece? A gente coloca no outro o papel de falar aquilo que a gente faz bem. Quando um profissional é mais maduro, ele ainda fala, meu chefe dizia, eu escuto muito isso. O que eu faço bem? Meu chefe dizia, quer dizer, tem um terceiro na história. Mas aí você tem um problema sério, né? Porque se você não sabe o que você faz bem, como é que você vai acreditar em você mesmo? Maurício, eu vou falar para você que muita gente tem esse problema sério. Muita gente tem esse problema sério. Mas se você não acredita em você, quem que vai acreditar? Perfeito, você está perfeito. Só que isso não é comum. A questão da autoconfiança vem de quê, gente? Vem de autoestima, vem de autoimagem. Eu gosto daquilo que eu vejo no espelho. Eu gosto dos resultados que eu tive até hoje. Se eu não tenho um referencial correto de mim mesmo, se eu não tenho autoconhecimento, então é muito comum lidar com profissionais que não sabem falar dos seus pontos fortes. E quando falam sob a ótica de terceiros. Alguém disse que eu sou bom disso. Sempre recebi feedbacks nesse sentido. Ótimo, os feedbacks são um excelente embasamento para o seu desempenho. Agora, quem tem que saber falar de você é você. É um problema sério, é um problema de autoconfiança, mas é um problema muito comum. E alimentado culturalmente, porque a gente cresceu entendendo que ser aquela pessoa modesta, que não fala das próprias habilidades, era bonito. Essa geração milênio que está aí já tem uma pegada diferente, já tem uma visão diferente do mundo. Mas o que a gente passa dentro das empresas? Conflitos de gerações. Então, esse exercício de falar dos próprios pontos fortes não é tão simples quanto parece. Você quer falar? Não? Quando eu venho aqui para as fraquezas, que oportunidades existem para aproveitar estas forças e alcançar os seus objetivos? Processos seletivos, eles invariavelmente, numa entrevista por competências, vão te perguntar quais são as suas oportunidades, quais são os seus pontos a melhorar. E você vai responder o quê? Não precisa responder para mim, é para pensar. Eu vou dizer para vocês o que a maioria responde, que é o quê? Perfeccionista, né? Eu sou perfeccionista. Pois é, eu sou perfeccionista. Eu sou neurótico por organização. Eu sou maníaco por resultado. Quando eu converso com os meus clientes, eu falo assim, a seguinte coisa para eles. Primeiro,
perfeccionismo, neurose, mania são doenças, gente. Não são ou não são? Se tem algum psicólogo aqui, por favor, me ajude. São, né? Então, cuidado com os clichês que a gente absorve porque a gente não se conhece e a gente vai lá no Google e escreve o que dizer na entrevista quando perguntarem qual é o meu ponto fraco. Quando perguntarem qual é a sua oportunidade, você tem que responder qual é a sua oportunidade. A minha é uma, a sua é outra. Agora, você precisa se conhecer. O que o profissional quer saber quando ele pergunta isso? Se você se conhece, se você está fazendo alguma coisa para melhorar o que você tem que melhorar, só isso. Só isso que ele quer saber. Mais nada. E falo uma coisa para vocês, essa pergunta vai continuar por muito tempo sendo perguntada. Tá? Outro dia um cliente me perguntou, mas ainda se pergunta isso? Eu falei, pergunta e vai continuar perguntando. Porque se eu vou contratar uma pessoa, eu preciso saber se ela se conhece, se ela conhece seus pontos fortes. Que pontos fortes são esses? A pessoa pode ter uma ótica diferente. Ó. Meu ponto forte é que o funcionário vai dar resultado querendo ou não, porque eu arranco dele. Opa! Como é que... Fale mais sobre isso. Né? Como é que você arranca o resultado dele? Muitas coisas saem aí nas entrevistas. Pontos a melhorar. Quais são os seus pontos a serem melhorados, principais fraquezas, defeitos ou dificuldades? Com o nome bonito que vocês quiserem, tá, gente? Há teorias que não chamam de fraqueza, chamam de oportunidades, chamam de pontos a melhorar com o nome que vocês quiserem, mas aquilo que você precisa melhorar. Porque eu já defini o que eu quero fazer, eu já defini o que é importante para aquela prática. Então, se aquilo é importante para mim, eu preciso melhorar. Se eu vou precisar da matemática para ser arquiteta, se eu, por exemplo, quando fiz a minha transição de carreira e queria trabalhar com assessments, eu gastei uma grana, gente, porque tem que fazer certificação nas ferramentas. Não dá para chegar lá na porta da Filipelli, que é a empresa que vende o MBTI, e me dar um MBTI. Tem que fazer uma certificação, tem que fazer um curso, tem que pegar um registro. Então, não é simples. Amanhã eu vou acordar numa posição nova. Isso requer planejamento. Pois não? Numa entrevista, assim, essa pergunta é para definir sinceridade do candidato ou para definir realmente fraqueza normalmente? Vamos lá. Que eu costumo sempre falar, tá, Flávio? Atrás da mesa tem uma pessoa, eu não tenho como saber o que está na cabeça daquela pessoa, tá? Na teoria, a gente quando pergunta que pontos a pessoa tem a melhorar, a gente quer saber nível de autoconhecimento dela, principalmente se for um funcionário experiente, e o que ele quer e o que ele está fazendo para melhorar. Agora, se a gente tem não conformidades, não consistências ao longo de uma entrevista, essa pergunta também pode servir para colocar o profissional em xeque. Porque, gente, olha, eu faço orientação de carreira e eu converso muito com os meus orientandos, enfim. Você se preparar para uma entrevista nada mais é do que você internalizar as suas respostas. Você trabalhar o seu autocontrole, você inteiro para fazer a melhor entrevista que você pode fazer. Agora, há pessoas que fazem um treinamento. O que você responde se perguntar isso? O que você responde se perguntar aquilo? E cada vez mais aquelas respostas vão se distanciando do que é a verdade. E toda vez que você decora uma coisa, corre o risco de esquecer, né? A pessoa experiente do outro lado já capta isso, não. Já pega. E, gente, vamos entender assim, vamos respeitar o profissional que está sentado do outro lado. Mesmo que você esteja sendo entrevistado por um estagiário. Muitas organizações fazem isso. A primeira entrevista lá é o estagiário do estagiário. Depois você vai passar para uma pessoa do nível maior. E todas as entrevistas são importantes. Tá? Então, Flávio, normalmente o objetivo é esse. Agora, do outro lado da mesa tem uma pessoa, né? Se o cara pensou outra coisa naquele momento, não dá para a gente determinar. Que ameaças existem pelas suas fraquezas que podem te impedir de atingir seus objetivos? Então, eu tenho aderência comportamental para ser advogada, eu fiz o curso de Direito, mas eu estou com um problema para passar na OAB. Eu vou poder ser advogada? Não. Isso é uma ameaça, gente. Eu tenho que eliminar. O que eu vou fazer? Cursinho, preparatório? Vou fazer programa de estudos. Se realmente o meu objetivo é exercer a profissão como advogada, eu tenho que passar na OAB. Não é opcional. É uma ameaça que tem que ser eliminada. Há questões que são geográficas. Por exemplo, eu estou numa cidade... A gente está numa cidade assim, gente. Se a gente está falando de 11% de desemprego no Brasil, a gente está falando de 16, 17% no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está muito mais afetado que os outros estados. Então, eu posso me mudar de estado para ter uma favorabilidade melhor para me posicionar? Essa área que eu quero está diferente em São Paulo, está diferente em Brasília? Ok, eu eliminei a ameaça me posicionando geograficamente diferente. Pode ser tanto uma preparação pessoal, como pode ser uma mudança,
Pode ser N coisas. A questão é, você precisa ser estratégico. Se você não for estratégico, mais uma vez você continua remando. Isso vale para recolocação, isso vale para promoção. Será que eu quero ser promovido? Se você perguntar isso friamente, todo mundo quer. Mas peraí, o que eu vou fazer no novo cargo? Qual vão ser as minhas responsabilidades? Vai estar de acordo com os meus valores? Vai estar de acordo com o meu perfil? Será que eu tenho as competências para ser líder, gente? Vocês aqui com certeza já foram liderados por pessoas que não tinham perfil e vocês sabem o preço que você paga. Que a pessoa paga, que os liderados pagam. Então, tudo bem, o cara fez errado, você precisa fazer errado que nem ele? Então, são reflexões que a gente pode fazer. A Bruna já me contou ali que vocês vão receber esse material, né, Bruna? Tá? E a análise SWOT pessoal, tá todo mundo armado de internet. É só você escrever isso no Google, botar imagens, arquivos que vocês vão achar. Tá bom? Vocês têm, quem pegou meu cartão tem meus contatos, se não, pega depois, qualquer dúvida, manda um e-mail para mim. Outra ferramenta que a gente precisa usar é ganhos e perdas. Por quê? Porque tudo que a gente faz gera ganhos e gera perdas. Quando a gente não faz, a gente também tem ganhos e a gente também tem perdas. Já pararam para pensar nisso? Por exemplo, estou numa posição profissional em que eu estou infeliz. Ok? O que eu ganho se eu for para uma nova posição profissional? Você vai ficar feliz. Felicidade. Fala umas coisas bonitas aí, Maurício. Me ajuda. Realização. Né? Eu vou virar o cara. Não é isso? Eu vou ficar. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O que eu ganho ficando onde eu estou? Eu estou infeliz. Falei isso para vocês no começo. O que eu ganho ficando onde eu estou? Desmotivação e um morte súbita. Tudo bem. Isso aí é o que eu perco ficando onde eu estou. Pera só, eu já vou chegar aí que você está indo. O que a Érica falou ali é o que eu perco ficando onde eu estou. Onde eu estou infeliz, eu perco porque eu tenho desmotivação, em algum momento eu vou explodir. Mas o Maurício estava chegando ali. Eu estou infeliz parada aqui nesse lugar. Estabilidade. Dinheiro. Você falou, não corro? Não corro risco da mudança, né? Não corro risco da mudança. Posição segura. Não tenho que escutar da minha família, caraca, você estava tão bem lá no banco, para que você foi se meter de ir para aquele outro lugar? Essa situação que você está passando aí é culpa sua. É ou não é, gente? Então, percebam que, ficando onde eu estou, mesmo infeliz, eu ganho. Eu perco também, mas eu ganho. E quando eu me mudo, legal, eu estou feliz aqui. Eu ganhei, eu fiquei feliz, eu fiquei realizada, né? Eu não chego mais em casa tão estressada, porque qualquer emprego enlouquece a gente, né, gente? Se alguém está te pagando para fazer alguma coisa, você em alguma medida vai se aborrecer. Isso aí não tem, né? Mas eu ganhei um monte de coisa. Mas o que eu perdi quando eu me mudei daqui para cá? Estou feliz na minha posição atual. O que eu posso ter perdido? Vamos exercitar a criatividade. Você pode ter perdido amigos, você pode ter tido que trocar de cidade, você pode ter, enfim... Status, reconhecimento, dinheiro, posso estar ganhando menos, posso ter perdido um monte de coisa. E se eu não faço esse exercício de ganhos e perdas, eu acho que eu quero me mexer, mas na realidade eu não quero. Porque quando eu faço a conta do que eu ganho e o que eu perco estando aqui, e quando eu faço a conta do que eu ganho e o que eu perco estando lá, eu começo a perceber que talvez estando onde eu estou esteja melhor. Que eu não vou conseguir pagar o preço da mudança. Há pessoas que não ligam a mínima porque a família vai falar, ela vai tomar a decisão e acabou. E há pessoas que vão perder o sono, concordam? Então, se eu sou a pessoa que vou perder o sono com a cobrança da minha família, eu tenho que pensar. Ganhos e perdas, ok? Tudo tem motivadores e tudo tem sabotadores. Quando vocês forem tomar uma decisão, o que me motiva, o que me sabota? O que me motiva pela dor ou pelo prazer, o que me sabota pela dor ou pelo prazer. Não existe pacote fechado. Não existe decisão que você vai ganhar 100%. Você sempre vai perder alguma coisa. Então a pessoa fala assim, eu trabalho na área comercial, mas eu me formei na área de saúde e eu quero passar para a área de saúde. Aí você vai conversar com um profissional na área comercial, ele já é um gestor, ele tem carro da empresa, cartão corporativo, status, ganha um super salário. Ele vai para a área de saúde, ele vai começar, se ele conseguir, se derem a oportunidade para ele, que tem que contar isso também, né, gente? Ele vai começar numa posição inicial, ele perde status, ele perde dinheiro, ele ganha menos, cai padrão de vida, tem que reunir os filhos, gente, acabou a escola tal, acabou isso, vamos andar de ônibus agora. É fácil isso, gente? A pessoa pode estar num nível em que ela banca pagar esse preço. E se ela banca pagar esse preço, ótimo, vai ser feliz.
Quando você tem uma família, você não paga o preço sozinho, concorda? Então, tudo isso tem que estar aqui. Se eu falo em planejamento estratégico de carreira, análise SWOT, pessoal, análise de ganhos e perdas da minha decisão. Eu preciso sair de onde eu estou? Não sei, ganhos e perdas. Eu quero muito ir para esse lugar que eu estou pensando que eu quero ir? Quem tem filho faz isso com filho. Eu quero tanto isso, tudo bem, o que você vai ganhar, o que você vai perder? Tudo bem aqui, gente? Entenderam como é que usa a ferramenta? Ferramenta super disponível na internet também, em várias versões. Sociedade Brasileira de Coaching usa. Enfim, vocês vão achar em qualquer lugar. E a próxima ferramenta que eu queria mostrar para vocês é o Roadmap. Tá? O que é o Roadmap? É um planejamento datado do que você vai fazer e quando você vai fazer. Maneira mais didática de fazer um Roadmap. Se imagine alcançando o que você quer alcançar. Então, eu vou criar um case meu, tá? Daqui 2 anos eu quero ter terminado um mestrado numa universidade lá fora. Vamos supor isso. Eu me imagino daqui 2 anos, ok, lá com aquela roupinha linda, né? Com aquele chapéu, ganhando, todo mundo aplaudindo, legal, formado. Quando eu olho para trás, o que eu tenho que ter feito para chegar lá? E eu começo a organizar isso. Então, aqui eu coloquei como final, né, um plano de carreira, mas antes disso, pensa no meu caso do mestrado lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar de ser admitida no mestrado, de ser fluente em inglês. O que mais, gente? Me ajuda aí. Uma dissertação, né? Um tema. Procurar um tema para uma dissertação. O que mais? Me ajuda, gente. Só eu que falo. Conseguiu dinheiro. Eu achei que alguém ia pagar para mim. Tava todo mundo tão bonzinho. Conseguiu dinheiro, fazer uma reserva financeira. Eu tenho 2 filhos, marido. Como é que vai ser esse negócio? Conversar em casa. Eles vão lá, não volta, faz pacto, beijo, daqui 2 anos eu te vejo. Como é que faz isso? Se eu não pensar, se eu não colocar data, até o mês tal eu tenho que ter feito a escolha, até o mês tal eu tenho que estar com o meu planejamento financeiro pronto. O que eu vou fazer? Eu vou vender um carro? Nós temos 2, vamos ficar com um só, porque eu vou ajudar no... Tá bom, vou vender o carro onde? Por quanto? Para quem? Eu começo a dar nomes para esse plano de ação, começo a dar datas e eu consigo andar. Vocês percebem ali que tem cones, né? Então, quais são os marcos? Daqui 3 meses eu tenho que ter conversado com o gerente do banco, revisto as minhas aplicações e vendido o carro. Daqui 6 meses eu tenho que estar com o meu tema pronto, aprovado lá junto à banca. Vou fazer a prova de admissão tal, vou fazer um curso preparatório. É um exemplo bobo, gente, é uma prova. Isso pode ser para qualquer coisa. Eu vou finalmente exercer a carreira para a qual eu estudei. Tudo bem, vamos planejar isso. Eu não quero mais ser gestor para ninguém, eu quero abrir meu próprio negócio. Vocês sabem, está na televisão toda hora, a maioria dos negócios falem nos primeiros 2 anos, não é isso? Então, o que eu vou fazer para sair da estatística? Roadmap. Ficou claro aqui? Isso pode não ser tão simples de fazer sozinho num primeiro momento. Um profissional consegue te ajudar a fazer um roadmap bem estruturado. Mas se você é autodidata, se você gosta muito de estudar na internet, você vai achar temáticas sobre isso e você consegue ir ensaiando, fazendo uma reflexão. Qualquer reflexão é melhor do que nenhuma, né? E aí, pensando na estratégia do como, né? Eu falei de quem vai chegar, né? Definindo onde e como. Mantenha a boa forma cognitiva. A gente não, gente, porque eu não ando fazendo isso não. Vocês cuidam da boa forma física. Vamos começar a falar a verdade. Eu ando meio... Mês que vem eu vou melhorar. Mas, enfim, a gente cuida da boa forma física, corre, faz dieta, malha. Cada um, né, tenta dormir bem, tenta beber água. Como é que a gente cuida da boa forma cognitiva? Já pensaram nisso? Como é que eu cuido da minha capacidade de aprender? Estudando, aprendendo. Dica para vocês levarem. Quer potencializar, quer diminuir o percentual de gordura cerebral? Quando a gente vai naquela salinha na academia lá que ficam apertando a gente, né? Tem X%, tem que melhorar. Quer diminuir, quer melhorar o condicionamento do seu cérebro? Aprenda uma coisa nova, uma coisa que você nunca fez. Não adianta, eu já falo francês e inglês, vou aprender alemão. Lufas, mesma rede neural. Não vai te ajudar em nada. Agora, nunca joguei xadrez. Vou aprender a jogar xadrez. Boa. Vai melhorar a sua boa forma cognitiva. Não toco nenhum instrumento. Vou aprender a tocar um instrumento. Vou aprender a cozinhar. Enfim, alguma coisa que você não saiba fazer. Procure sempre aprender algo novo para manter a sua boa forma cognitiva.
Use o pensamento em base zero. Pensamento em base zero é uma teoria do Brian Tracy, que é o maior business coach do mundo, que diz o seguinte: sabendo o que eu sei agora, o que eu tenho que fazer daqui para frente? É simples assim. Fiz tudo errado, não me conhecia, estou na carreira errada, estou na empresa. Ok, sabendo o que eu sei agora, o que eu faço daqui para frente? Se você ficar preso no passado, você não consegue fazer nada. Aborde o mercado. 70% das vagas que são fechadas hoje no mercado são fechadas via network. Eu estou em vários grupos de WhatsApp de RH, é impressionante. Eu estava mostrando para as meninas antes da palestra começar. A vaga nasce e morre em 2 minutos. Uma pessoa levanta, eu preciso de uma analista financeira, daqui a pouco vem um. O currículo está no seu e-mail, meu indicado, o nome tal. Acabou a vaga. A vaga nasceu e a vaga morreu. É errado isso, gente. Isso é networking. Qual é o seu papel? Ser essa pessoa que esse cara conhece. É isso. Ok? Sempre que você aborda que você é o protagonista, você assume o comando da situação. Carreira e passividade não combinam. Eu vou esperar a vaga chegar e vou me candidatar. Você vai ficar com o resto. É duro falar isso, mas é verdade. Você vai ficar com o que sobrar. Se tiver resto. Pois é, nesse cenário que a gente vive, se tiver resto. Agora pensem assim, tá, gente? Como eu falei no começo, a situação vai melhorar. Se as pessoas ficarem, eu não vou pensar em transição de carreira, eu não vou pensar em promoção, porque contenção, daqui 2 anos tem um cenário diferente, as pessoas estão estagnadas, não planejaram nada e não sabem o que fazer. Isso vai acontecer com algumas empresas, que só cortam, não treina, não faz nada, a situação vai melhorar. E agora? Os melhores foram embora, eu contratei pessoas pela metade do preço, não é assim que tá? Só que uma hora a situação vai mudar. Vamos ver, não quero fazer prognósticos muito menos negativos. Bom, fatores críticos de sucesso. Envolva a sua rede, deixe as pessoas te ajudarem. Tá? Então, eu estou procurando um curso, eu quero fazer mestrado em Yale. Quem que eu conheço que estudou em Yale? Quem que eu conheço que tem um inglês legal, que pode conversar comigo no Skype toda semana? Quem conhece alguém que é professor lá que pode me recomendar? Gente, você gostando ou não, o mundo funciona assim, ok? Então, deixa a sua rede te ajudar. Tenha metas de curto prazo e comemore cada avanço. Então, a graduação só sai daqui 2 anos, mas caramba, consegui vender o carro num preço legal. Né? Já consegui conversar com o gerente do banco. Pô, meu tema foi aprovado. Se você não olhar lá para o seu roadmap com metas de curto prazo, você vai esperar 2 anos para comemorar, coisas vão dar errado nesse tempo. Vocês acham que não? Nem tudo que a gente planeja acontece. O papel aceita tudo. Posso fazer o planejamento lindo. O computador, então, você põe efeitos, quando você abre a planilha, ela ri para você, né? Aquela coisa toda. Quem é bom de Excel, né, André? André é um ás de Excel, faz miséria com Excel. Mas e aí? Né? Preciso pensar nisso. E um outro ponto, não se desgaste dividindo planos grandes com mentes pequenas. Cuidado com quem você vai dividir os seus planos. Porque às vezes são as pessoas mais próximas de você que vão falar para que você vai sair daquele lugar. Para que você vai largar essa profissão do seu pai, do seu avô, do seu bisavô? Está na família há 400 anos. Para que você vai fazer isso? Então entenda, escutar muitos conselheiros é legal, se você souber filtrar. Agora, cuidado, não perca seu tempo, não se desgaste dividindo. A pessoa não sonha, ela não sai de onde ela está, ela não conquista nada. Você acha que ela quer que você conquiste? Provavelmente não. Então, cuidado com esse desgaste. Eu já vi muita gente boa desistir de plano bom porque ficou dando ouvidos às pessoas erradas. Beleza, nós estamos muito bem no tempo e agora nós precisamos organizar tudo. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Gostaram do bebezinho com dúvida, gente? Coisa linda. E aí, dúvidas até aqui? Uma coisa que vocês queriam perguntar? Um olha para o outro, porque um está com dúvida se o outro está com dúvida, é isso? Entendi. Daqui eu tenho que pegar as coisas assim. Legal. Insights, pessoal. Insights. Dos insights vocês não vão escapar, tá? Dúvida ninguém é obrigado a ter. Agora, de tudo que a gente conversou até agora, de tudo que a gente falou sobre carreira, sobre ser estratégico, sobre ser protagonista, o que a gente conclui, o que a gente tem de insights, o que a gente tem de decisões daqui para frente? Para quando as coisas acontecerem, você está pronto para assumir.
Perfeito. Eu sei o que eu quero. E não só quando acontecerem, mas fazer acontecer. Legal, muito bom. Tá preparado, criar as oportunidades, fazer acontecer. O que mais, gente? O mais que a gente refletiu aí nessa hora e meia aí de conversa? Vou tomar cuidado com as entrevistas, né, Flávio? O Flávio tá ressabiado com as entrevistas ali. Entrevista é perigoso, gente. Não vá sem ajuda. Não vá sem ajuda, entrevista é perigosa. O que mais? Conclusões de autoconhecimento, conclusões da própria carreira. O que eu vou fazer diferente? O que eu vou pensar diferente? Eu tiro assim, muito pela experiência do outro lado, de quem está contratando assim, na empresa. Né? Uhum. Porque assim, às vezes a gente vê muito candidato com vários medos, assim, que não é capaz, que não sei o quê. Tá? E às vezes a gente que está na empresa contratando, a gente está desesperado por um profissional. E tem muito profissional. Então assim, quando a gente está do outro lado, a gente vê o desespero da gente querer um profissional que muitas vezes o cara está achando que não é capaz, que tem... Então, é aquilo que você falou, tem que ser protagonista mesmo. Eu acho que tem que meter a cara, tem que ir preparado, claro, assim, mas as empresas precisam muito, às vezes tem carências assim enormes, entendeu? Às vezes a gente acha o profissional, assim, às vezes a gente também acha que não vai achar o profissional e ele aparece Então as coisas acontecem assim de mão dupla, mão dupla mesmo. Perfeito. Tirar esse medo de quem está se candidatando, porque do outro lado, às vezes as empresas estão desesperadas por um profissional Com aquele perfil. com aquele perfil. Né? Perfeito. Acho que tem que ser protagonista mesmo, acho que tem que ser... Perfeito, perfeito, perfeito. A gente não pode se ver nem maior, nem menor do que a gente é. A gente tem que se conhecer e tem que entender que em algum lugar, alguma empresa, a minha própria empresa, uma ONG, trabalhando por conta própria, fazendo seja lá o que for da sua vida, lembra do que a gente conversou lá no começo. Eu vou criar um caminho para exercer o meu talento. Existe alguma coisa na qual eu sou boa. As meninas vão entender muito bem esse meu exemplo, né? Não adianta querer entrar na calça 38 se ela não cabe mais em você. Não é isso? Eles me entendem muito bem. Isso vale para os rapazes também. Às vezes a gente fica querendo ficar num lugar que a gente não cabe. E lembrem-se sempre, a pessoa é sempre certa, gente. Não existe, a pessoa errada para aquela posição. Não, é a posição errada para aquela pessoa. Porque aquela pessoa tem capacidades, qualidades, talentos, pontos fortes e podia estar fazendo um monte de coisa. Agora, pense como empresa. Eu tenho uma empresa, gente. Se eu vou contratar uma pessoa, eu vou ficar, ai meu Deus, deixa eu olhar quem é. As pessoas precisam vir até a vaga. Se vem alguém até a vaga mais preparado, mais consciente, o que o Flávio falou, é o cara que eu estava procurando. Então, comece a se colocar também no lugar da organização. A organização quer alguém para solucionar um problema dela. Se mostre como essa pessoa. Se diferencie, se destaque. Agora, eu converso com profissionais. Eu recebi um currículo essa semana, gente, que tinha nada mais, nada menos que 8 páginas. 8 páginas. Este currículo, em qualquer empresa, vai para o lixo. Qual é o profissional de RH que vai ler 8 páginas de currículo hoje, gente? Agora, o currículo era fantástico. Depois de pronto, ficou o currículo. 5 entrevistas em uma semana. E o cara foi abordado. Porque ele tinha o que escrever, só estava mal escrito. Então, percebe que tem vários tipos. Tem a pessoa que não tem experiência, tem a pessoa que tem experiência e não sabe escrever. Então, faz a reflexão. Precisa de ajuda? Procura ajuda. Agora, se diferencie, né? É o que eu costumo dizer. Se há poucas chances, trata de pegar a sua, né? Porque senão o negócio vai ficar mais complexo. Tudo bem aqui com dúvidas e insights? Posso ir tranquila para casa? Então tá bom.